Atos dos Apóstolos. Vamos ministrar sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Esse é o tema que nós demos para o 12, estar lendo, estudando e comentando. Eu desafio você também a ler o livro de Atos dos Apóstolos e entender um pouco do que é a igreja, como começou a igreja, como era a igreja, como eram aqueles crentes. Atos capítulo 1, do verso 8 ao 14. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir, assim como para o céu vieste, ele voltará. Então voltaram para Jerusalém, do Monte das Oliveiras, a qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram no cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, irmão de Tiago. Esses eram os 12, que faltava um. Todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplica, com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com suas irmãs. Até aí, curve as suas cabeças. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar pela tua palavra de vida, sua palavra de poder, a sua palavra que nos trata, que nos cura, que nos restaura, que nos ensina. E que nessa noite a tua palavra, que é viva e eficaz, possa penetrar no nosso coração, que o Senhor possa nos falar, que o Senhor possa nos direcionar e nos ensinar, paralisando, Senhor, toda ação maligna, toda inquietação, todo espírito contrário à tua presença, à tua palavra, desde já seja manietado no poder que há no nome de Jesus, e que o Senhor venha acampar anjos aos 4 cantos dessa igreja, entradas e saídas, som, Senhor, toda fiação, tudo aquilo que está dentro dessa igreja, venha estar protegido pelo sangue do Cordeiro, e que as tuas mãos poderosas venham nos ministrar nessa noite e nos guardar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, uma leitura que a gente indicou. E se a igreja quiser participar, vai ser um prazer ter vocês nessa leitura conosco. Nós, quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, essa foi a impressão que eu tive, ver a mudança na vida dos apóstolos, o crescimento, a maturidade. Quando a gente vê Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, e quando nós caímos em Atos, não parecem as mesmas pessoas. Quem leu o livro de Atos talvez tenha tido essa mesma impressão. Saímos de um estado de homens imaturos, de homens leigos, de homens simples, de homens sem cultura. E a gente vê eles em Atos, apóstolos mesmos, avivados, cheios do Espírito Santo. E se principalmente nós olharmos para a vida de Pedro, a gente olha para a vida de Pedro e a gente vê o nível de crescimento que foi tremendo, o quanto ele foi usado nesse capítulo, o quanto ele foi usado para a igreja, e quanto ele foi usado lá em Atos dos Apóstolos, ou seja, os Atos do Espírito Santo, o quanto ele foi transformado pelo poder de Deus. Quando eu comparei os evangelhos com os primeiros passos da visão. Mateus, a gente pode falar que é o ganhar. Marcos, a gente pode falar consolidar. Marcos, consolidar. Lucas, discipular. E João, enviar. E quando o Espírito Santo me trouxe essa revelação, eu falei, caramba, não é verdade? É o princípio, é o começo, é o tratamento, é o discipulado, é Deus nos preparando para uma conquista de multidão. E a gente chega em Atos dos Apóstolos e vê essa promessa se cumprindo. A gente entra em Atos dos Apóstolos e vê que Jesus são aqueles homens comuns, aqueles homens simples, sem preparo, de uma cidade simples de Cafarnaum, uma cidade esquecida, uma cidade sem valor. E eles encontram aqueles homens ali, mas com um coração disponíveis para servir.
Ele olha para aqueles homens simples, e nós vemos aqueles jovens imaturos, sem experiência, porque eles eram muito jovens. Se Jesus tinha 30 anos na época, eles tinham de 30 para menos, eles não tinham mais. Eu não acredito que Pedro, Tiago eram mais jovens que Jesus, Mateus, não. Alguns sim, porque ele tinha um discípulo que era o seu próprio irmão. Eu acredito que sim, o irmão dele seria um pouco mais novo porque ele foi o primeiro. Mas a maioria eram a mesma faixa etária. Eram homens que outrora havia traído Jesus. Eram homens que estavam disputando posição no reino de Deus. Eles estavam brigando entre si naqueles dias. Quem é o maior? Quem vai se assentar à direita? Quem vai se assentar à esquerda? A gente vê ali a falta de maturidade deles. Porque se você descorrer os evangelhos, no capítulo de João, está lá eles brigando para saber quem era o melhor. Eles iam expulsar demônios e ali eles voltaram todos felizes da vida, porque eles tinham expulsado demônios, se vangloriando. Esse era o nível dos discípulos de Jesus. Eles se exaltavam porque haviam expulsado demônios, porque haviam curado alguns enfermos, mas eles pareciam ainda não compreender o propósito a qual eles tinham sido chamados. Eles estavam sendo preparados para algo grande, mas se nós vemos os 4 evangelhos, a gente vê aqueles homens e parece assim, esses caras não vai dar em nada. Parece muito a equipe de 12 dessa igreja, né? Não é possível que essa equipe vai sair alguma coisa. Só tem gente virada no giraia, descompromissada, meu Deus. E Deus começa a pegar essas pessoas que parece que não vão fluir, que não vão crescer, que não vão conquistar, e Ele começa a moldar esse caráter. A visão, ela tem esse trabalho maravilhoso, que é pegar pessoas simples, que é pegar pessoas que se converteram há 1 ano atrás, se converteram há 6 meses, sei lá, e começar a trabalhar nessas vidas, até que elas tenham um discípulo comprometido com a palavra, que Atos dos Apóstolos mostra. Quando Jesus estava presente fisicamente, amém, queridos? E me entendam. Jesus, nos 4 evangelhos, Ele estava presente fisicamente. Ele andou com os discípulos, Ele ensinou os discípulos, Ele comeu com os discípulos. As crianças hoje estão muito agitadas, eu peço que as mães me ajudem, porque tem escolinha, eu sou péssima de concentração, e tudo eu fico assim, ligada nos 220. Então os discípulos, eles estavam com Jesus fisicamente. Eles andavam com Jesus, Jesus sentava com eles, Jesus ceava com eles, Jesus lavava os pés deles, Jesus os ensinava, Jesus os tratava, Jesus os limpava, Jesus os confrontava, Jesus estava ali tete a tete, lado a lado. Olha que privilégio ser discipulado pelo Senhor. E assim eles viviam com a presença do Senhor. Mas interessante também que eles não fizeram nada de milagres. Pode vasculhar. Pouquíssimos milagres, expulsou uns demôniozinhos aqui, curou alguma coisinha ali, mas enquanto Jesus estava presente, eles não cresceram, muito. Enquanto Jesus estava com ele, tudo estava acontecendo ao redor de Jesus. Jesus fazia tudo, Jesus quem curava, Jesus que libertava, Jesus que ressuscitava, Jesus que multiplicava pão, Jesus que ressuscitava os mortos, Jesus fazia tudo, e eles ali ao lado de Jesus. Só que quando chega em Atos dos Apóstolos, onde a gente leu, que a Bíblia fala que Jesus foi levado aos céus na frente deles, olha que cena gloriosa. Oh, gente privilegiada foi esse povo. Eles viram Jesus subindo. Jesus ficou depois da ressurreição 40 dias com eles. Eles ainda não estavam prontos. Jesus ressuscitou, apareceu para eles e falou assim, eu estou aqui. Eu estou com vocês. Eles ainda estavam com medo de cumprir o chamado de Jesus. Eles ainda estavam assustados com a possibilidade daquela presença não estar mais ali. Porque quando Jesus não está, nós não temos nada. Quando não temos Jesus, nós não temos nada. É tudo muito frágil, tudo pode se diluir a qualquer momento. E eles estavam assustados com essas hipóteses. Mas em Atos, ele fala assim, Jesus fala para eles, eu vou aos céus, mas eu vou deixar uma pessoa com vocês, eu deixarei o Espírito Santo. E ele ficará com vocês todos os dias da sua vida. E quando Jesus falava com ele, o seu corpo foi subido para a glória, e eles ficaram assim olhando, pasmos. E os anjos falaram assim, oi, acorda, o que vocês estão fazendo aqui? Ele já foi. Ele já subiu, esse varão, ele não vai mais voltar agora, ele já foi para a glória, ele está no céu, mas chegará um dia que ele voltará e vocês verão.
Só que o Espírito Santo ficou e eles começaram a buscar. A Bíblia fala que eles saíram e foram para o cenáculo. Eles foram para o cenáculo buscar a presença de Deus, os 12. Naquela época estava com 11. E logo depois dessa passagem você vai ver que eles levantaram a equipe de 12 de Jesus e fecharam com Matias. E eles orando, buscando incessantemente. O Espírito Santo se manifestou. E eu quero agora falar de uma coisa que vai fazer muita diferença, que para a minha vida fez e faz. Nós precisamos entender que há uma diferença entre andar com Jesus e ter Jesus. Há uma diferença de você andar com Jesus e você ter Jesus. É os dois momentos da igreja. Até João, eles andavam com Jesus, eles estavam ao lado de Jesus. É maravilhoso andar com Jesus, é bom estar com Jesus, mas maravilhoso ainda é Jesus morando em nós. Nós somos casa de Deus. Essa presença física sumiu, essa presença física está no céu intercedendo por nós, mas essa presença ficou dentro de nós, porque o Espírito Santo veio. Se você discorrer em Atos, você vai ver. A Bíblia fala que eles foram cheios do Espírito Santo, que aquele lugar se encheu da glória do Senhor, e o mesmo Jesus que estava fisicamente, deixou a sua glória, não para fazer, mas para estar dentro dele e manifestar a sua vida. Há uma diferença muito grande. Há uma diferença de eu falar assim, Jesus esteja aqui ao meu lado, e dizer, Jesus, o Senhor está em mim. Porque uma coisa é Jesus estar aqui, outra coisa é Ele estar aqui. Quando Ele está aqui, coisas acontecem, manifestações acontecem. Quando a gente fala de andar com Jesus, de ter Jesus, nós falamos de fé. Tudo isso é pela fé. Andar é um verbo, então como verbo, alguém anda com alguém ou anda com alguma coisa. Só que quando nós temos Deus, nós temos a pessoa dentro de nós, é diferente. Eu estou falando de alguém morando dentro de você, eu não estou falando de algo físico que você pode tocar, como uma imagem, como algo que você pode falar, esse aqui é o meu Deus, porque muitas pessoas hoje ainda querem ver Deus fisicamente. Mas Deus, hoje Ele habita dentro de você, e isso fala de uma fé, de uma vida, de um Deus, a qual você vai ver de uma forma invisível, mas real. A fé, ela é algo que no Antigo Testamento, pasmem, não existe a palavra fé no Antigo Testamento, você sabia disso? Não tem palavra fé, literalmente, no Antigo Testamento. A única vez que você vai encontrar a palavra fé no Antigo Testamento é em Abacuque 2:4, que fala assim: eis que a sua alma está orgulhosa e não é reta, mas o justo pela sua fé viverá. É a única. Porque no Antigo Testamento a fé era um fato. Eles tinham um Deus de crer, eles viam uma fé em ação. Eles não tinham fé como a nossa, de falar eu tenho fé, não. Eles viviam a fé. Não tem palavra fé, eu esmiucei tudo que é pesquisa, não tem. Tem a palavra creu, é diferente de fé. Fé é o firme fundamento. Hebreus fala, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É diferente de eu acreditar que alguma coisa. Porque no Antigo Testamento Deus se manifestava a eles de uma forma sobrenatural, era a presença de Deus falando. Eles não precisavam ter fé, porque ali a coluna de fogo estava, a nuvem estava, o maná estava, Deus falava, Abraão ouvia Deus. A Bíblia fala que Moisés viu Deus numa sarça ardente. Elias, muitos homens do Antigo Testamento teve o privilégio de ver a manifestação da glória de Deus. Isso é um privilégio. Hoje nós vamos ver Deus pela fé. Se nós não tivermos fé, querido, é impossível de se viver. A fé é o firme fundamento. Sem fé, Hebreus 11:6 fala que é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé, porque nós estamos num mundo pervertido, incrédulo. A incredulidade está aí, todas as situações estão nos afastando da fé. No Antigo Testamento não. Deus estava ali trabalhando, era muito mais fácil.
Deus se manifestava ao povo de Jerusalém, ao povo de Israel. Deus os tirou do exército, Deus fez fogo cair do céu, Deus abriu o mar vermelho, Deus fez tudo pelaquele povo. A fé para eles não era algo falado, era algo vivido, era uma manifestação muito clara da presença de Deus. Só que quando Jesus veio, muitos não creram, e Ele foi aos céus, e o que nos restou? A fé. Você vê Deus? Nós vemos Deus hoje através de atitudes de fé. Por isso que a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Imagine você, um exemplo, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa honrada, você é uma pessoa que cumpre os propósitos, você é uma pessoa que cumpre e que paga, você é uma pessoa que a sua palavra é sim, sim, não, não. Estou falando desse tipo de gente, irmãos. A sua palavra é sim, sim, não, não. Se você falou que você vai, você vai. Se você falou que é não, é não. Se você falou que é dia 25, é dia 25. Se você falou que dia 10, é dia 10. É gente assim. Aí, você vai lá com a sua palavra, com a sua certeza para alguém. Alguém que até te conhece. Seu irmão, seu colega, sei lá. Que sabe que você é uma pessoa honrada. Quem conhece pessoas assim? Eu conheço gente assim, que você pode confiar assim, pôr a mão no fogo, assim, em algumas coisas da sua vida, porque eu indico, não, essa aí pode pôr a mão no fogo, porque ela é de palavra, ele é de palavra. Então, essa pessoa vai e sabe quem você é. Que é uma pessoa honesta, que é uma pessoa de palavra. E você vai a essa pessoa e ela fala assim, ah, não. Eu não vou te fazer isso não, eu não vou te emprestar, eu não vou fazer alguma coisa por você. E fala assim, porque eu não acredito em você. Porque eu não sei direito se você vai comprar e pagar. Ou fala assim, eu não vou te dar um crédito. Ela te conhecendo, você se conhecendo. Você ficaria triste ou satisfeito com essa situação? Não é triste? Uma pessoa que te conhece, sabe o seu caráter, seu amigo. Uma pessoa que anda com você, sabe que você é ponta firme e fala assim, não, eu não acredito na sua palavra, se quiser assina. Ia ficar decepcionado ou não? Sim. Todas as vezes que nós deixamos de acreditar na palavra de Deus, todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia e nós não agimos conforme a palavra de Deus está nos direcionando, é isso que nós estamos falando para Deus. Sim ou não? Porque se o Senhor está dando a sua palavra, se a palavra do Senhor está contendo palavras de vida, palavras de destino, palavras de fidelidade, palavras de honradez, palavras que vai nos sustentar, e eu não ajo de acordo com a palavra, eu estou falando para Deus, eu não acredito que isso seja verdade. É forte, não? Porque quando é conosco, a gente se chateia, mas quando é para Deus, a gente não pensa. É a mesma situação. A palavra de Deus é a base, é o sustentáculo da nossa vida, da nossa fé. Sem a palavra em que nós estamos apoiados. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Tudo no mundo está nos afastando de Deus, tudo. Tudo no mundo está mostrando assim, olha, não vale a pena ser cristão, Deus não existe. Deus está morto, e tem um filme que fala Deus não está morto, glória a Deus, que está se lançando assim, muitos filmes, onde tem mostrado que Deus está vivo, que Ele é real, que Ele é fiel, que Ele existe, e ainda que o inferno se levante, falando que Deus não existe, eu creio que Ele vive, eu creio que Ele é fiel, eu creio na palavra de Deus. Se nós não cremos na palavra, nunca agradaremos a Deus. Porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:1. Sabe por que muitas vezes nós não alcançamos algumas coisas na nossa vida? Porque nós não temos fé. Eu não estou falando da palavra fé, eu tenho fé, é muito fácil falar que eu tenho fé, é uma palavrinha tão pequena, eu tenho fé. Não! A fé, ela requer atitudes, a fé requer posicionamentos, a fé requer ação. Nós precisamos agir conforme a nossa fé, porque a mídia está plantando, a sociedade está plantando, as escolas estão plantando, as faculdades estão plantando, todos os amigos plantam que Deus não existe.
E se você não tem fé, a sua vida vai ser desmoronada, porque nós precisamos estar com a base firme na promessa do Senhor, na sua palavra. Provérbios 4, 23 fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede as saídas da vida. Eu estava falando aqui na rede de mulheres ontem, que nós precisamos guardar o nosso coração. Sabe por quê? Há muitas pessoas dentro das igrejas sem fé, perderam a fé. Pastores perdem a fé, líderes perdem a fé, apóstolos perdem a fé, crentes perdem a fé, homens de Deus perdem a fé, mulheres de Deus perdem a fé. Nós perdemos a fé porque o nosso coração não está firmado na palavra, porque nós não guardamos o nosso coração naquele que é poderoso para nos livrar. A Bíblia fala: maldito o homem que confia no homem. O que quer dizer isso? O que quer dizer que você está colocando a sua esperança em ninguém que não pode te sustentar. Você coloca a sua expectativa na sua esposa, você coloca a sua expectativa no seu marido, você coloca a sua expectativa no seu chefe, no seu salário, no seu irmão, no seu pai, menos em Deus. E sabe o que isso vai gerar para a sua vida? Decepção. Há muitas pessoas decepcionadas dentro da igreja. Eu estou tão decepcionada porque confiou no homem. Eu não estou falando de um sentido de confiar, eu confio no Doni. Eu estou falando de eu depender de alguém, porque se aquela pessoa cair, eu caio junto. Não! Se ela cair, Deus me levantará, eu me sustentarei em Deus. Se ele pecar, todavia eu ficarei no Senhor. Se ele errar, todavia eu vou ficar com Deus, porque ele é minha fonte inesgotável. E por que nós confiamos tanto nas pessoas? Eu já vi vários cristãos falando: eu saí da igreja por causa de fulano, eu saí da igreja por causa de Beltrano, eu saí da igreja por causa de pastor, porque o seu coração não estava afirmado no Senhor, querido. Nós estamos em uma época que a igreja de Atos representa a fé sólida, a fé madura, a fé fundamentada em Deus, nas experiências com Deus, numa vida cheia do Espírito Santo, porque se nós não vamos aguentar. Nós não vamos aguentar porque os dias estão difíceis, amém? Os dias estão difíceis e a Bíblia fala que só a fé vence o maligno. Como você vai vencer as crises, as dificuldades, as lutas, as angústias? Com a fé. E às vezes a gente está confiando no salário. Não, é o fim do mês, está aí. Não, meu marido, sim, eu tenho que confiar no meu marido, eu tenho que confiar no meu trabalho, eu tenho que confie no Senhor. Porque quando você confia no Senhor, o seu coração está guardado. Guardado de quê, pastora? Das angústias. Quando você tem o seu coração guardado em Deus, você não fica ressentido, magoado, porque eu estou guardando o meu coração para Deus. Não deixe o seu coração se magoar porque alguém te decepcionou, porque o seu discípulo te decepcionou, porque o seu líder te decepcionou, porque o seu marido te decepcionou. Todos vão nos decepcionar em algum dia. Só que o nosso coração não deve estar voltado para isso. Sabe por quê? Porque você vai cair, o seu final é a queda. Maldito o homem que confia no homem. Nós temos que acreditar nas pessoas, mas se apoiar em Deus, porque Ele é o único que tem uma mão poderosa para nos sustentar e nos levantar e nos permanecer firme. Ninguém mais tem. Porque as pessoas estão angustiadas. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração dos relacionamentos. Entrega o seu coração à primeira moça, ao primeiro rapaz que veio. O futuro disso é uma decepção. Guarda o seu coração das mentiras. Está um monte de gente falando um monte de conversa fiada. Não participe disso. Guarda o seu coração. Senão daqui a pouco você vai estar contaminado com raiva de meio mundo, porque ouviu uma palavra infame, uma fofoca do inferno. Às vezes ouve uma mentira e o seu coração não está guardado. Deus, guarda o meu coração de eu não pecar contra ti. Guarda o seu coração da impureza. Não assista o que não deva. Não veja o que não deve, não faz o que não deve. Guarda o seu coração. Guarda o seu coração todos os dias, sabe por quê? Porque o único que merece morar aqui, que é digno, é o Senhor Jesus.
Fala, Deus, toma o seu lugar especial, o seu trono neste coraçãozinho e guarda minha boca. Guarda o meu coração do ódio, da incredulidade. Quantas pessoas incrédulas? Eu não acredito mais. Eu não acredito mais dentro da igreja. Guarda o seu coração. Guarda o seu coração para Deus, para o adorar, para o servir. Guarde o seu coração porque Ele voltará. Ele voltará. E como estará o seu coração, querido, em frangalhos? Como estará o seu coração cheio de sujeiras? Cheio de mágoa, cheio de ódio? O nosso coração é uma terra que ela tem que estar sendo protegida. Eu oro todos os dias, Deus, guarda o meu coração, guarda o meu coração. Sabe por quê? Lidar com gente não é fácil, é fácil? E a gente lida com gente o tempo inteiro, a gente lida com os nossos filhos, a gente lida com os nossos maridos, a gente lida com o trabalho, com os colegas de trabalho, quem estuda na faculdade, quem está na escola, quem está no trânsito. Em todo tempo nós estamos cercados de pessoas. E se a gente não guardar o nosso coração, em algum momento da nossa vida a gente vai surtar. A gente vai travar, a gente vai paralisar, porque nós criamos expectativas em pessoas, não naquele que é poderoso. Tem dias da nossa vida, querido, que nós temos que olhar e falar, Deus, sela o meu coração, porque eu sou tua e o Senhor é meu. Eu não faço nada para homens, eu faço para ti, eu vou honrar a ti. É uma decisão diária. Decida diariamente agradar o Senhor. Decida diariamente ser uma crente fiel, um crente fiel. Esse era o perfil da igreja de Atos, uma igreja cheia do Espírito Santo. Era uma igreja avivada, uma igreja apaixonada porque guardou o seu coração. Há pessoas que começaram tão bem uma vida e começaram a deixar o coração se contaminar e quando foi ver, perdeu a essência. Eu conheço gente assim. Eram crentes cheios do Espírito Santo, pessoas com um chamado lindo, mas deixou o coração se contaminar. É uma coisinha aqui, é uma coisinha colar. Quando foi ver, o coração estava todo contaminado, perdeu a essência. Nós não podemos perder a nossa essência, aquilo que nós somos, nada pode fazer com que nós perdemos a essência. Ontem eu indiquei um filme, eu vou indicar para a igreja, achei um filme chamado Redenção. Isso mostra como uma pessoa ela pode perder a sua essência. Pode ou não pode? A gente pode perder a essência. Pessoas que eram lindas, que eram puras, que eram santas, deixou o diabo macular, deixou a sujeira entrar, e quando foi ver, o diabo roubou a essência. Sabe quando nós vamos ter uma fé inabalável? Quando nós tivermos um encontro com Deus. Vai ter em julho, pastora. Não é esse encontro de 3 dias. Eu estou falando de uma experiência única e marcante na nossa vida. Há pessoas que elas vivem subindo, descendo, cai, levanta, porque elas não tiveram um encontro com Deus. Quando nós temos um encontro com Deus, nada abala a nossa vida, não na forma da gente desistir. Abala sim, nos deixa chateado, entristecido, com vontade de chorar, de desistir, assim, entre nós mesmos, a gente nunca desiste. A gente é tipo aqueles folhas de palmeira, a gente enverga, mas quando vez que a gente caiu, a gente levantou. É o que eu entendo daquela palavra que o choro pode durar uma noite inteirinha, mas amanhã vem a alegria, porque a gente chora nos pés do Senhor, a gente lava o nosso coração, a gente chora, e de repente Deus vem e enche o nosso coração de alegria. Eis-me aqui, Senhor, eu não sou dos que desistem, nem dos que retrocedem. Quem fez faculdade aqui? Levanta a mão para mim, levanta bem alto. Não me responda, eu só quero que você reflita. Você foi o mesmo depois que você fez o curso? Não me responda. Ou durante o seu curso, você foi a mesma pessoa? Não me responda. Porque nós somos bombardeados todos os dias. Uma fábrica de incredulidade é a faculdade. Quer sair um incrédulo, entra na faculdade. Tudo ao seu redor fala que Deus não existe, que aquilo é uma balela, que aquilo é uma mentira, que a Bíblia é um engano. E a gente pega esses despojos para a nossa vida e quando sai o incrédulo. Eu conheci gente assim.
Um amigo de uma pessoa conhecida minha falou: o meu irmão saiu da faculdade ateu. E agora ele está tendo um reencontro com a palavra. Sabe por quê? Não é só na faculdade não, é no trabalho, é quando você tem dinheiro, é quando você compra um carro, é quando você passa uma crise na sua vida, uma situação difícil, ou algo muito grande também, que de uma forma positiva. Isso tudo pode roubar a sua fé se você não é uma pessoa nascida de Deus. Eu conversava com uma amiga minha, eu falava assim: querida, sabe o que eu estou aprendendo? Que a minha fé é inabalável. A sua fé precisa ser inabalável. Sabe por que a minha fé é inabalável? Não é porque estão me tentando provar que o contrário, ou porque eu estou provando o que é certo. É porque, por mais que se fale o que Deus não é, eu sei que Ele é, porque Ele fez na minha vida. Ainda que o inferno inteiro se levante falando que Deus não existe, você tem que ter essa e falar assim: não, Ele existe, Ele fez. Mas a palavra, mas Ele fez. Eu posso negar tudo, todo mundo pode negar tudo na sua vida, mas o que você fez e o que Deus fez na sua vida, ninguém pode negar. Nós precisamos ter um nível de encontro com Deus tão profundo, que se Satanás se levantar, se um anjo vier e falar: Deus não existe, você vai falar: Ele existe, porque eu sou prova de que Ele existe. Aleluia! Sabe por quê? Haverá dias difíceis na sua vida. Haverá tudo numa situação que vai contradizer a sua fé, porque eu ouvi essa semana: se Deus fosse mesmo Deus bom, isso não estaria acontecendo, o meu filho não teria morrido, o mundo não estaria nesse caos, é um Deus contraditório, a palavra é uma mentira. Eu ouvi isso essa semana, e para mim é um choque, porque eu não sou acostumada a ouvir essas coisas. Eu vivo no meio de um povo de fé, amém, queridos? Mas quando você é lançado no meio da incredulidade, você fala: meu Deus, eu preciso ser luz e convicta do que eu sou. Nós precisamos ser convictos de quem nós somos, quem você é. Será que na faculdade você é um, na sua igreja você é outro? Será que as roupas que você veste na faculdade não é a mesma que você usa na sua casa? Será que as suas palavras são a mesma? Será que o seu comportamento é o mesmo? Será que a sua fé é a mesma? Meu querido, nós precisamos ter um encontro com Deus. O que vai manter a sua vida em pé, o que vai manter a sua casa em pé, o que vai te manter em pé, é a sua experiência pessoal e única com Deus. Não é essa pregação aqui. Essa pregação pode te ativar a fé, essa pregação pode te motivar, mas amanhã é você e Deus, e quem vai resolver os seus causos? Nós precisamos ter essa experiência única com Deus, sabe por quê? Senão nós vamos morrer. Nós entraremos numa estatística de que a fé é uma balela, de que Deus não existe, e nós não podemos aceitar isso para as nossas vidas. O que você tem ensinado aos seus filhos? Seus filhos vão para a faculdade daqui a alguns anos, como a minha vai. Eles vão ser ridicularizados, porque ser crente é ser ridículo em muitos lugares. Às vezes no seu trabalho ser crente é ser ridículo, aí você fica lá fingindo que você não é, porque você não quer ser ridicularizado. E o seu filho é um adolescente, a sua filha é um adolescente, e eles não querem ser excluídos, eles não querem ser ridicularizados, eles não querem ser envergonhados. E o que nós temos ensinado para eles? Será que nós temos preparado nossos filhos para essa sociedade que diz que Deus não existe, que virgindade é uma balela? Quais são os fundamentos da sua casa? Será que é o telejornal 24 horas? Quem é a sua companhia? Será que as revistas? A igreja de Atos era uma igreja apaixonada por Jesus. A vida daquela igreja, Jesus era o centro. E não era um culto de domingo, não. A Bíblia fala em Atos que eles perseveravam na oração todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eles buscavam a presença do Senhor. Nós estamos numa época de igreja que nós somos crentes no domingo. Nós assistimos tudo quando passa na televisão, mas nós não sabemos um versículo da Bíblia. Lemos tudo que é Facebook. Eu odeio o Facebook.
Eu nem vou falar mais aqui para vocês não se sentirem ofendidos do que eu acho. Em português claro, de que você anda com cara enfiada no Facebook. Eu nem vou falar o que eu acho. Quantas horas você gasta por dia lendo um livro? Quantas horas você gasta por dia lendo a palavra de Deus para que a sua fé seja uma fé forte, para que nos dias da angústia você possa sair vencedor? Quanto do seu tempo, quanto da sua vida você tem dado ao Senhor? Cristianismo não é pegar uma Bíblia debaixo do braço no domingo e vir para a igreja e ouvir uma palavra, não é isso. Cristianismo é um estilo de vida, é uma essência, é um caráter, é uma postura. Como temos vivido? A nossa vida, ela precisa mudar, irmãos, igreja, acorde, Jesus está voltando. Estamos preparados? O que temos para entregar ao Senhor? Me fale o que você tem para entregar ao Senhor. Quanto tempo tem gostado de oração pela sua casa que está destruída? Quanto tempo tem gastado pelo seu casamento que está falido? Quantas lágrimas tem derramado por aqueles que estão perecendo? Isso é igreja de Atos. Uma igreja cheia do Espírito Santo, a igreja não morreu. Enquanto eu e você estamos aqui sentados, tem gente morrendo por essa palavra, é verdade. Vocês já me mandaram um vídeo, eu falei, eu não quero ver isso. Não quero, eu não aguento ver, irmãos, é de mim. Cristãos sendo metralhados porque aceitaram Jesus. Eles vivos sendo colocados em piscinas dentro de uma jaula, parecendo animais, e eles louvando a Deus. Eu falei, eu não aguento ver isso. Isso é cristianismo, ele existe. Existe lá no Sudão, crianças sendo mortas, dilaceradas, comunidades inteiras porque são cristãs, morrendo, porque decidiram andar com Jesus. E hoje nós temos liberdade de colocar um louvor na nossa casa, mas a gente prefere ficar com a janela, com a televisão ligada. A gente tem liberdade de pegar a Bíblia e de ajoelhar, mas eu estou no Facebook, eu vendo fofoca da bexiga, da vida dos outros. Postando foto enquanto a casa está destruída. Meu irmão, minha irmã, acorda. Pastora, mas eu gosto da rede, amém. Mas o quanto você tem se dedicado a isso? Quanto? Tem casamentos, tem famílias em crise por causa de WhatsApp. Isso é um absurdo. Eu já vi marido reclamar que mulher não faz comida porque ela fica sentada de perna para cima falando no WhatsApp. Cristãos. Tem mulheres que deixam de cuidar da casa, dos seus filhos, para ficar no Facebook. Ô irmãos, depois fala que eu sou radical. Alguém tem que falar. Eu sempre falo, o papel sujo sempre fica para mim. Sempre. Mas não tem problema não. Eu sei que vocês vão me amar assim mesmo depois disso. Amém? Precisamos ter experiência pessoal com Deus. Sabe o que vai se sustentar nos dias difíceis? Sabe o que tem me sustentado nos meus dias de crise? É saber que eu tive um encontro com Deus. Eu não consigo ouvir nada daquilo abala a minha fé, nem um grão, nada. Eu só vejo o Espírito Santo não falar no meu coração. E eu falo, mas Ele existe. Ele fez na minha vida, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não posso explicar, eu não posso ir lá na palavra e provar, porque é pouco. É pouco. Mas quando você tem um encontro com Deus, você tem uma experiência marcante com Ele, pode se levantar um inferno, mas de Deus você não larga. Irmão, a única coisa que eu tenho certeza na minha vida é que eu acho que eu posso chegar a morrer, mas eu morreria apaixonada por Jesus. Apaixonadíssima. Qual a tua experiência com Deus? Jó é engraçado, né? A gente vê Jó, um homem tão fiel a Deus, não é verdade? A Bíblia fala que Deus fala assim, faz menção a Jó. Está vendo o meu servo Jó? Homem temente, homem fiel, não é verdade? Não é a referência que Deus falou de Jó?
Só que engraçado que Jó, no final da sua vida, né, da sua guerra lá, da sua batalha, no versículo 5 de Jó 42, ele fala assim: de fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te contemplam. Eu fiquei chocada quando essa revelação caiu ao meu coração. Mas Jó, a Bíblia fala que ele era um homem justo, íntegro, que ele andava com Deus, mas ele não tinha Deus, ele não tinha uma experiência com Deus. Nós precisamos querer ter experiências com Deus. Nós estamos numa época que ninguém tem experiência com Deus. Que testemunho você tem para contar com Deus? Eu não estou falando só de te comprar um carro, né, de você, né, de esses tipos de coisas, mas você e Deus, o que Deus fez em você, o que Deus fez na sua vida, o que Deus fez na sua casa, no seu casamento, no seu caráter, o que Deus fez em você, não é o que Ele te deu. E eu acho interessante que Jó fala assim: os meus ouvidos tinham falado de ti, mas hoje eu já te vi. Olha que diferença. Você pode viver todos os tipos de milagre na sua vida. Você pode conquistar grandes coisas, carro, casa, dinheiro. Você pode conquistar muitas coisas. Você pode estar sentado nesse banco hoje e não ter um testemunho de vitória, de experiência com Deus para contar. Olha, Deus falou comigo. É tão gostoso quando você ouve a voz de Deus, e há pessoas que não sabem ouvir a voz de Deus. Nunca ouviram a voz de Deus. É tão gostoso quando você fala: olha, Deus fez algo tão tremendo, sobrenatural, Deus me falou algo. Deus usou a minha vida e eu curei. Deus me usou, eu sou um canal de Deus. São experiências com Deus. Que experiências você tem buscado? Jó, durante um momento da sua vida, ele falou: eu vejo Deus. Olha que tremendo. Os meus ouvidos te ouviam, mas agora meus olhos te contemplam. Esse nível de fé que a igreja de Atos vivia. O que vai te manter firme não é o seu dinheiro. O que vai te manter firme não é a sua saúde. O que vai te manter firme não é o seu status, não é o seu carro, não é o seu marido, não é a sua casa, mas quem você é em Jesus é o que vai te manter firme para todas as coisas. O que vai te manter firme nos dias que a luta vier, o dia que as vitórias também vier, porque há muitas pessoas que conquistaram muitas coisas diante de Deus e depois, tchau, Jesus, bye, bye. Quando nós temos essa experiência com Deus, ou Ele leva, ou Ele traz, ou Ele dá, ou Ele tira, nós permaneceremos firmes. São experiências com Deus. Lucas 18:8 fala assim: Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma pergunta que Deus faz à sua igreja. Será que quando Jesus vier a essa terra, Ele encontrará o nosso coração e o meu com fé? Será que se Ele vier hoje, como estará o nosso coração? Será que ainda temos a mesma fé que tínhamos há 20 anos atrás, irmãos? É engraçado, né? Porque a gente se converte, a gente é tão apaixonado por Jesus, por tudo que Ele fez na nossa vida. Ainda mais quando a gente chega quebrado, falido, destruído, com falta de esperança. Eu conheço muitas pessoas dessa igreja que chegaram com um casamento desfacelado. Eu fui uma que fui para Jesus separada. Eu cheguei diante de Jesus separada. Separada mesmo, de casa, de corpos. Eu estava separada do pastor. Eu não era pastora, hein, queridas? Não se assustem. Eu cheguei moída, destruída. Mas eu tive um encontro com Deus. E ninguém pode negar isso. Eu tive um encontro com Deus. Você teve um encontro com Deus. Era para você e eu sermos agradecidas de joelho todos os dias por isso. E às vezes a gente reclama, a gente reclama, e a gente reclama, e a gente reclama, e a gente reclama. Olha para a sua vida. Será que você tem a fé que quando você chegou aqui? Ou será que você tem a mesma fé de quando você chegou até Jesus? Às vezes não foi nessa igreja, foi em outro ministério. Quando você precisou daquelas mãos poderosas para te levantar.
Quando você pensou que você ia cair dentro de um buraco e você nunca mais ia sair dele, de repente vem Jesus e te tira daquele buraco escuro. Quando você tinha perdido a esperança do que era um casamento, do que era uma família, e de repente Deus faz uma obra linda na sua vida. Quando você chegou quebrado, falido, passando um aperto e necessidade, Deus começou a abrir as portas para a sua vida. E você ficou extremamente agradecido a Ele por tudo, mas passou-se um mês, passou-se 2 meses, 6 meses, passou-se um ano. Será que a sua fé é igual a um ano atrás, quando você estava quebrado, falido e destruído? Será que você é tão apaixonado por Jesus? Eu olho todos os dias para a minha vida há 20 anos atrás. Eu vivo há 20 anos atrás, todos os dias. Eu só faço assim, eu vejo a minha vida se passando. Aí eu olho para lá e eu falo, eu te amo, eu te servirei todos os dias da minha vida. Eu serei grata ao Senhor enquanto eu viver, por tudo que o Senhor fez por mim. Será que o Senhor tem encontrado no seu coração esse coração agradecido? Esse coração esperançoso, com fé, apaixonados. Porque a igreja de Atos, elas também estavam numa situação de crise, não estava fácil. Pastora, mas está difícil para todo mundo, meu amor. Está difícil em alguma área, se eu dar um testemunho aqui, muita gente tem vitória, mas muita gente está em uma luta travada com o diabo, mas vai vencer, se inquiete, aquieta a sua alma, porque o nosso Redentor vive e Ele virá, quando você menos esperar, se Ele encontrar fé no seu coração, Ele virá, e o diabo, ele será completamente destruído da sua vida, e você contará um testemunho de vitória ao seu Deus, porque é assim que o nosso Deus faz. Tenha fé. Tem uma fé viva, tem uma fé convicta. A igreja estava sendo perseguida, porque todas as vezes que nós nos levantamos, toda vez que você se expressa para adorar ao Senhor, o inferno se levanta. A igreja de Atos estava cheia do Espírito Santo, estava ganhando multidões para Jesus, estava constantemente no templo, na oração, no jejum. Tem pessoas que só jejuam na época do encontro. Nunca mais. Agora, estou esperando. Ai, meu Deus, chegou o dia do encontro já, vou ter que jejuar de novo. Ai, que inferno. Nem vou para o encontro, porque eu não quero jejuar. E orar, então, Deus que me livre, ficar 1 hora ali de joelho. Como tem sido a nossa vida? Eu quero poder. Eu quero unção, eu quero vitória. Tudo isso tem preço, irmãos. Tudo isso tem busca. Tudo isso envolve fé. Tudo isso envolve amor, comprometimento. A igreja não é um clube. Parece, né, que a gente é tão alegre, unido, né? Olha que povo lindo. A gente se conhece, não é verdade? Estava aqui ontem só no esbanjo, comemos. Rimos, compramos bijuteria, pegamos fila, reclamamos, os crentes terríveis. Tudo reclama. Ai, Jesus, ajuda que essas mulheres, meu Deus. É porque tem filha, porque eu não comi, não. Jesus. Parecia um clube. Mas nós ouvimos uma palavra ontem, eu sei que Deus nos ministrou ontem. E tudo isso faz parte, mas a gente não pode perder a essência e o foco. Nós somos igreja até que Ele venha. Nós somos o povo de Deus até que Ele venha. Eu vou ter fé até que Ele venha. Eu vou fazer a obra até que Ele venha. Eu vou estar apaixonada até quando? Até que Ele venha. Eu vou estar agradecendo até quando? Até que Ele venha. Eu vou estar adorando ao Senhor até quando? Até que Ele venha. Eu estarei pregando até quando? Até que Ele venha. Eu estarei testemunhando até quando? Até que Ele venha. Eu estarei firmada. Eu estarei vivendo a igreja, porque eu sou a igreja. Eu não sou uma igreja morta. Eu não sou uma igreja fraca. Eu sou uma igreja cheia, cheia. É a igreja de Atos. Eu te desafio, igreja do avivamento, a ler Atos dos Apóstolos. Tá de fazer jejum em televisão. Se eu fosse um apóstolo, eu já encunhava agora.
Nós precisamos fazer a diferença. O diabo está aí. Pessoas eloquentes, budistas, espíritas. Não é nada contra, não estou falando mal, gente. Eu estou falando que essas pessoas estão preparadas para pegar você e dar um coro de palavra, sem palavra. E o que você tem? Ai mesmo, acho que você é budista mesmo. Porque a reencarnação é tudo que eu acredito. É isso. A Bíblia fala que o meu povo parece porque lhe falta conhecimento. E por que nós não conhecemos? Porque não buscamos. Vai lá naquela livraria, eu tenho trocentos livros, só falta implorar. Compra livro, pelo amor de Deus. Para vocês se fortalecerem. Encha a sua vida de Deus. A igreja de Atos era uma igreja que ela incomodava, sabe por quê? Porque ela tinha unção. Nós vamos sempre incomodar, sabe quem? O diabo. Se alguém não gosta de vocês, fala, Satanás. Quando alguém fala, não gosta de você, mas filha, não tem como não gostar de mim. É só o diabo que não gosta de mim. O diabo, ele se incomoda com a sua vida, ele vai se incomodar com você. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo sempre vai incomodar. A igreja incomoda, os cristãos incomodam, eu percebi isso, eu estou vendo isso. A igreja continua a ser perseguida até hoje, você sabia disso? A igreja é perseguida. A igreja é rejeitada, a igreja é blasfemada, a igreja é julgada, a igreja é ridicularizada. E quem é a igreja? É a pastora? Não, a igreja somos nós. Nós somos a igreja. A igreja de Atos representou a igreja madura. Representou a igreja de fé. Representou a igreja cheia do Espírito. Que tipo de igreja nós somos? Eu não estou falando de Batista Shalom, eu estou falando de corpo. Eu estou falando de Neia, eu estou falando de Matilde, de Michele, eu estou falando de Jaque, estou falando de Lana, eu estou falando de todos. Nós somos a igreja, nós somos essa representação da igreja. Nós precisamos acordar, igreja. Gaste mais tempo com seus filhos. Gaste mais tempo lendo a palavra. Gaste mais tempo vendo um filme que edifica a sua fé. Gaste mais tempo na oração. Essa semana eu jejuei a semana inteira, porque eu também estava uma desgrama de preguiça. Não é só você que tem preguiça de jejuar, não. Eu também tenho, que eu sou carne. Mas eu falei, diabo da carne. Não. A nossa tendência enquanto seres humanos é se acomodar, não é verdade? Aí chega o frio, então, hein, que a gente só quer comer, beber e dormir. Cair, deitar e levantar. Né, que nem diz a música, cair, deitar e levantar. Oh, meu Deus. E comer. Mas nós somos a igreja do Senhor e às vezes a gente precisa tomar uma atitude radical. Gaste um pouco mais do seu dinheiro comprando Bíblia. É melhor do que comprar sapatos. Vai no brechó, que as meninas estavam falando aqui, você vai comprar uns baratinhos. Invista nos seus filhos, compra uma Bíblia de adolescente para eles. É muito cara, mas não é mais do que um McDonald's. 3, porque quando vai o Pai, o Filho e o Espírito Santo e os 5 filhos, você vai gastar uns R$200. Você comprou 4 Bíblias na Conde de Sacedas. Gaste mais tempo com a sua esposa. Gaste mais tempo na mesa. Desliga a televisão. Gaste mais tempo, em vez de falar do seu líder, do seu discipulador, da sua amiga, do seu marido. Gaste mais tempo falando de Deus. Quando a sua boca for abrir para falar de alguém, você vai falar, não, eu vou adorar ao Senhor. Que o Espírito Santo possa nos incomodar de uma maneira tão tremenda que na nossa casa não tenha nome de terceiro, que nas nossas mensagens não tenha nome de ninguém, mas que nossas vidas sejam para edificar, edificar e edificar. Que quando nós chegarmos na nossa casa, as pessoas tenham prazer de estar ali, porque a presença do Senhor está ali. Gaste mais tempo na oração. Gaste mais tempo falando eu te amo. Gaste mais tempo
fazendo algo que você goste, que não seja alguma coisa que roube a presença de Deus da sua casa. Faça mais jejuns. Tira o Facebook. Faça um jejum de Facebook. Eu me libertei completamente. Fiz 1 aninho só. Olha, que joia. 1 ano. Eis-me aqui, liberta, completamente curada. Então há esperança para os viciados em redes sociais. Eu sou a esperança. Gaste mais tempo com aquilo que vai construir um caráter cristão em você. A igreja de Atos era uma igreja que fazia a diferença. Eles eram conhecidos como uma igreja cheia do Espírito Santo. Que nós possamos ter o desejo de ser usados por Deus. Que eu e você possamos ter um desejo de pegar uma palavra e chegar na célula e ser cheia do Espírito Santo de Deus. Que a sua célula seja cheia, que você possa feijoar a semana inteira e trazer a glória de Deus para aquela célula e dizer que a minha célula hoje vai bombar, a minha célula hoje vai ser cheia, os demônios estão fora, porque a minha casa é sede de avivamento, demônios fora, vidas entra, meu Deus, usa para curar, usa para restaurar, usa a minha vida, que a glória do Senhor se manifeste nessa célula. E de propósito, eu quero ver se essa igreja vai caber de gente. Crente posicionado, território conquistado. Gaste mais tempo em esmiuçar a palavra, queridos. Gaste mais tempo com Deus, vai valer a pena. Aquieta o seu coração e vai buscar aquilo que importa, porque Jesus está voltando. Cuidado para você não ser encontrado lá no happy hour, em vez de estar lendo um pouquinho, gastar um tempo com a sua família que está se destruindo. Tomara que quando ele volte, você não esteja ali no Facebook comentando umas coisas infelizes, que alguns infelizes postam e tem outros que confirmem. Ainda dá glória a Deus e dá para em nome de Jesus para confirmar tudo aquilo. Que o Senhor não te encontre nessa posição, mas que Ele possa nos encontrar em adoração. Fazendo aquilo que o glorifique, que o exalte, que traga a glória dEle para as nossas casas, para as nossas famílias. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus.